Sabe esse maravilhoso filme de 2002 chamado Lilo e Stitch? Um dos melhores, mais diferentes e inesperados sucessos que a Disney já lançou? Você provavelmente já ficou sabendo da notícia, mas sinto lhe informar que a Disney sequestrou ele, jogou de um penhasco, deu 15 tiros, tacou fogo, amassou na prensa hidráulica, aprisionou a alma na quinta dimensão, e o resultado dessa triste tragédia foi Lilo e Stitch, o live action de 2025. Muitos de vocês devem ter até esquecido que isso aconteceu, porque o hype desse live action morreu um mês depois do lançamento. Isso aconteceu pois, com certeza, o sucesso desse filme é absolutamente orgânico e não só uma isca de nostalgia barata, né? Antes de pular no assunto, primeiramente vamos entender toda a trajetória até chegar nesse remake, onde vou te provar que ele é um assassinato artístico. Vamos voltar lá pro início de tudo, no final dos anos 90. Já fazia quase uma década que a Disney estava repetindo a fórmula de grande sucesso da nova era que se iniciou em A Pequena Sereia. Mas eles começaram a perceber que o público estava cansando dessa repetição e pensaram que seria arriscado continuar insistindo. Foi nesse clima de incerteza que a Disney começou a abrir espaço para ideias mais autorais na tentativa de criar um novo tipo de clássico Disney. É aí que Chris Sanders, que no futuro se tornaria diretor e roteirista de Lilo e Stitch, entrou na jogada. Ele vinha se destacando com seu trabalho na Disney. Ele foi roteirista e artista em A Bela e a Fera, Aladdin, O Rei Leão, Mulan, só os fodas. Já dava pra ver que ele era diferenciado. Por isso ele chamou a atenção do presidente da divisão de animação da Disney, Thomas Schumacher, que foi atrás dele perguntando se ele tinha alguma ideia de filme. E ele lembrou de um livro que ele tentou desenvolver lá no início dos anos 80, mas não foi pra frente. Esse livro era sobre um monstrinho órfão chamado Stitch, que vive em uma floresta onde não se encaixa e ele precisa lidar com isso. Curiosamente, anos depois, Chris Sanders dirigiu uma adaptação de Robô Selvagem que tem uma premissa semelhante a essa ideia inicial. Thomas tinha achado a ideia de Chris interessante, mas também achou que ainda faltava muitos elementos narrativos para criar um clássico Disney. Então a ideia foi se desenvolvendo e mais elementos foram adicionados. O filme agora se passava no Havaí, com humanos fazendo parte da história, incluindo uma nova personagem principal, Lilo, a garotinha que adotaria o Stitch. Essa versão era mais próxima, porém ainda diferente do que conhecemos. As coisas começaram a dar melhor quando Chris Sanders decidiu chamar alguém para ajudá-lo a achar as peças corretas para montar esse filme. Dean DeBlois. Chris Sanders conheceu Dean DeBlois quando trabalharam juntos em Mulan. Foi o primeiro trabalho do Dean na Disney e esse projeto gerou uma amizade entre os dois, pois eles formaram uma ótima dupla. Sanders estava confiante de que seu amigo ia conseguir completar o que ele não estava conseguindo e o chamou para ser co-roteirista e co-diretor. E de fato, Dean conseguiu completar o que faltava. Ele adicionou elementos e fez as mudanças que precisavam para chegar na versão do roteiro que conhecemos hoje. E essa dupla é realmente muito foda, porque além de Lilo e Stitch, eles também fizeram um maravilhoso Como Treinar Seu Dragão. Agora que Dean e Chris estavam liderando juntos o projeto, a produção começou de verdade. Esse filme foi quase que feito em segredo da Disney. Não que eles não sabiam que o filme estava sendo produzido, mas o estúdio onde eles estavam trabalhando ficava bem isolado dos estúdios principais. Então não tinha nenhum executivo da empresa supervisionando de perto. Isso permitiu uma liberdade criativa maior por parte da equipe. E foi justamente essa liberdade que fez Lilo e Stitch ser tão diferente de tudo que a Disney já tinha lançado. E um pequeno spoiler, esse filme foi o único grande sucesso 2D da nova era Disney. Teve o menor orçamento e a maior bilheteria. Infelizmente, alguns dos outros fracassaram feio. Chris Sanders e Dean DeBlois queriam fazer uma representação correta e respeitosa do Havaí. Então estudaram bastante, viajaram por lá e também consultaram e trabalharam com vários nativos havaianos durante a produção do filme, para fazer jus à sua cultura, à paisagem e até dificuldades do cotidiano. No meio disso, colocaram vários elementos anticolonialistas que criticam o que o imperialismo americano fez com o Havaí. Deixe-me esclarecer isso. O Havaí era um país independente que foi colonizado
colonizado pelos Estados Unidos. E Lilo e Stitch aborda o tema da colonização de uma forma que não é explícita para um público geral. Até porque a Disney é a Disney, e mesmo o filme sendo feito discretamente, arriscar demais podia fazer todo mundo ali na produção perder sua carreira. E a Disney não tem peito para deixarem criticar seu país de origem em relação à colonização. Principalmente porque parte da crítica é sobre como os Estados Unidos tornaram o Havaí em um grande parque temático para turistas. E a Disney tem sua parcela de contribuição nisso. Então o filme original aborda impactos da colonização sutilmente, na perspectiva de uma garotinha havaiana de 6 anos de idade. Caso nunca tenha notado, eu vou te mostrar alguns pontos. Esse é o de interrogação. Quando você assistiu o filme, talvez tenha ficado muito confuso do porquê a Lilo fica tirando foto de turistas gordos. A razão é que eles representam um estereótipo do americano médio. Isso é basicamente uma inversão de papéis. Turistas costumam ser muito sem noção e tratam povos locais como se fossem animais exóticos. Oh, look! A real native! A intenção da Lilo em ficar tirando essas fotos é o contrário. É para recuperar a dignidade por todas as vezes que isso aconteceu com ela. Esse comportamento estrangeiro desconfortável e a exaustão em relação aos turistas ficaria mais evidente nessa cena deletada. Hey kid! Where's the beach? My halo! Hey, speak English? Which way to the beach? Aloha, Lilo. Hi, Lonnie. Are they still testing the sirens today? Away. Any minute now. Good. Attention, tourists! That is a tsunami siren! It warns people when big 100-foot waves are coming! When you hear it, you better run! And I mean run! Tourists, prepare to die! If you lived here, you'd understand. No corte final não restou muito dessa cena e o lance das fotos parece apenas uma piada de fundo, mas ele continua lá como parte dessa crítica, mesmo que diluída. Quando a Nani é demitida do primeiro emprego, ela chama aquele lugar de luau falso. Quem disse que eu quero trabalhar nesse luau falso que é uma droga? Essa fala não é só de tom cômico, aquele lugar realmente é um luau falso. Assim como muitas atrações turísticas, entre aspas, culturais, que surgiram no Havaí por conta do imperialismo americano. Esses luais são versões extremamente simplificadas da cultura local. Não tem o valor cultural de um luau genuíno. São feitos unicamente para agradar turistas e colocar mais grana no bolso de quem não respeita de verdade a cultura havaiana. Isso é um problema real. A exploração americana transformou grande parte do Havaí num destino turístico de resorts e praias. Isso também culminou em problemas sobre posse de propriedades. Tudo isso fode completamente a economia local e seus moradores. The problem right now is that people who are purchasing second homes and Airbnb entrepreneurs are renting out these long-term housing units, turning them into short-term housing units, decreasing the available long-term housing supply, driving prices up, and making it nearly impossible for some of these locals to pay rent, much less own a home. One of my buddies lives in a tower, and he was telling me, the building I used to live in, like 40% of it is unoccupied because a lot of international investors buy up those properties and just leave it vacant. Os nativos simplesmente têm que se acostumar com o aglomerado de turistas sem noção, o impacto ambiental e o impacto econômico. What are your thoughts on the tourists that come here to Hawaii? Don't come. Yeah? Come but leave. If you're coming, then leave. And don't buy land. And don't own land here. Simple as O that. próprio fato da Nani ter dificuldade em arranjar um emprego fixo é consequência desse problema. Grande parte dos empregos acessíveis no Havaí está ligado ao turismo. Embora o turismo exista o ano inteiro, a dependência excessiva do setor faz com que os empregos sejam instáveis, mal remunerados e vulneráveis a variações de fluxo. A economia local é totalmente desigual e frágil, o que afeta diretamente trabalhadores como a Nani. Não que no filme esse seja literalmente o motivo da dificuldade dela, mas essa situação funciona como uma representação metafórica da realidade havaiana. Não é à toa que ao longo da franquia a gente vê a Nani tendo vários empregos diferentes, trabalhando em um luau para turistas, em um hotel, tentando vaga de salva-vidas, atendendo num quiosque de aluguel de prancha de surf. Todos esses empregos têm algo em comum: são muito dependentes do turismo.
Outro exemplo notável dessa crítica é a Myrtle, uma garotinha branca arrogante que influencia outras garotas locais a serem tão desgraçadas quanto ela, tendo como alvo de bullying especificamente a única garota local que não se submete ao seu comportamento tóxico. Ela é basicamente uma mini colonizadora, e em nenhum momento dessa franquia tentaram romantizar a personagem, justamente por seu significado. Ora, se não é, garotinha ruiva que adoramos detestar muito! Ela é o resultado de uma doutrinação completa pela influência do pai, ou a falta dele. Esquisita, morre esquisita. Era isso que meu pai dizia. Eu não sabia que você tinha pai. Quieta, Yuki! Sabe que deve ser por isso que seu cachorro fugiu. E aposto que ele nunca mais vai voltar. Que nem o pai da Myrtle. Quieta, Yuki! Ela adora exibir que tem uma família tradicional, quando na verdade ela não tem. Inclusive o pai dela meio que usa a própria filha como ferramenta imperialista, já que no recital de Ula, no segundo filme, ele não aparece pra ver a filha, mas faz ela fazer propaganda da sua loja. É um vale-compras da loja do meu pai. A lenda fala de um homem chamado Cal, que sonhou em oferecer objetos autênticos do folclore havaiano a um preço acessível, como essa roupa de 7 cores naturais e esse colar genuíno de pérolas falsas, que são as verdadeiras joias do Pacífico. Não. As melhores coisas da vida estão com descontos incríveis essa semana na Caos. Eu queria aproveitar para mostrar esse brochezinho oficial que eles lançaram no dia da independência americana, que é simplesmente o Stitch acendendo um fogo de artifício com a Myrtle. Mas nem tudo sobre o tema da colonização é tão sutil assim. Às vezes a gente simplesmente não entende. O que é o caso da música de abertura do filme, Hemele no Lilo. Essa música, cantada no idioma havaiano, foi composta baseada em outras canções tradicionais havaianas, mas principalmente na canção Hemele Inoa o Kalakaua. Essa música é em homenagem ao rei Kalakaua, o último rei do Havaí. Ele foi responsável por tornar as ilhas muito prósperas e, o mais importante, ele restaurou a riqueza cultural de seu povo que havia sido perdida. A versão de Lilo e Stitch estende essa homenagem, incluindo a rainha Liliuokalani, a última monarca do Havaí. A Disney me ameaçou com um copyright, então tô tendo que gravar por cima. Ela assumiu o trono depois da morte de seu irmão Kalakaua e continuou perpetuando o orgulho cultural havaiano até acontecer um golpe de estado. Antes de falar mais sobre a música, vamos entrar um pouco na história do Havaí. Como é que a riqueza cultural tinha sumido antes mesmo do Havaí ser tomado? Acontece que a colonização é um processo que começa muito antes da conquista territorial. No início do século XIX, missionários europeus e norte-americanos da Nova Inglaterra começaram a se estabelecer no Havaí com o objetivo de converter os nativos havaianos ao cristianismo e implantar valores e costumes ocidentais. Isso significava que eles consideravam qualquer tipo de tradição local imoral e começaram a reprimir essa cultura até ela quase desaparecer. O Havaí ainda era um governo independente, mas já estava enfrentando uma dominação cultural. E os missionários conseguiram o que eles queriam. A rainha Kaahumanu, que governava o Havaí na época, foi convertida ao cristianismo e adotou muitos valores ocidentais. Como parte dessa pressão cultural, ela proibiu várias práticas tradicionais havaianas que não eram bem vistas pelos cristãos. Mas isso tudo ainda vai piorar. No começo, ao menos, fazem o esforço de adaptar a sua crença. Eles traduziam a Bíblia para a língua nativa, mas esse é só o caminho para a destruição. Ainda não tinha violência física, mas vai ter. Depois de muitos anos com a riqueza cultural reprimida, no final do século XIX, o rei Kalakaua chegou ao poder. Um grande amante da arte, principalmente da música. Ele conhecia sua cultura e viu como seu dever restaurar tudo que foi perdido no processo de colonização. E ele cumpriu seu desejo. Até hoje vemos muito da cultura havaiana presente no mundo graças ao que ele fez. Ula is all over the world, and how grand it is for somebody else to love something of someone else's culture. I think that's a beautiful thing. Além disso, ele conseguiu avançar muito economicamente, tornando as ilhas prósperas e também modernizou o país sem abandonar a identidade havaiana. Ele conseguiu promover o desenvolvimento econômico e a valorização cultural de forma excepcional, enquanto estava tentando conter a influência dos Estados Unidos. Mas infelizmente nem tudo são flores. Os missionários não estavam mais lá, porém seus descendentes estavam. Eles se tornaram uma elite poderosa branca, protestante e pró-Estados Unidos. Eles estavam dominando tudo.
eram bem piores do que os missionários. Eles dominavam grandes meios de produção e tinham muita influência econômica e política. Consequentemente, eles não estavam nem um pouco felizes com as ações do rei Kalakaua. Seu orgulho cultural e comprometimento com a autonomia do Havaí eram vistos como uma ameaça para os interesses da elite branca. Então eles fizeram uma coisa muito gentil, digno da imagem de um bom e amoroso cristão, assim como Jesus queria. Eles foram lá, apontaram armas na cara do rei Kalakaua e o obrigaram a assinar uma nova constituição, que hoje em dia é conhecida como Constituição da Baioneta. Não tem nada a ver com essa baioneta. Ela é chamada assim por causa do rei ter sido ameaçado por dezenas de baionetas, uma lâmina que fica acoplada em rifles. Essa nova constituição tirou poderes executivos do rei, passou o controle do governo para um gabinete dominado pela elite branca, restringiu o direito de voto de nativos e asiáticos exigindo renda e propriedades e fortaleceu o domínio econômico e político dos Estados Unidos sobre o Havaí. Isso tecnicamente já é um golpe de estado, mas calma que vai ter mais um. Poucos anos depois, o rei Kalakaua morreu de doença renal crônica, e sua irmã Liliuokalani assumiu o trono. O poder dela já era muito mais limitado que o de seu irmão depois do golpe, porque daquele ponto em diante tudo piorou, e mais direitos dos povos locais foram tomados. Com seu poder limitado, Liliuokalani continuou por anos promovendo o orgulho cultural e a autonomia do Havaí. Ela tentou restaurar sua autoridade e recuperar os direitos de seu povo e outras minorias, mas infelizmente todas essas tentativas só irritaram mais a elite branca, o que culminou no golpe de 1893. Mais uma vez, os clássicos cidadãos de bem foram até quem só queria ter o direito de viver tendo orgulho de sua própria identidade, cercaram o palácio, apontaram armas e alegaram que só estavam protegendo o cidadão americano. A rainha foi obrigada a renunciar seu cargo para evitar derramamento de sangue. E foi assim, com a ameaça de violência, que os americanos tomaram o poder do Havaí. Definitivamente. Once they bring guns, tasers, weapons, what do you think that means, Like, for us, if we retaliate, we're looked at as, like, terrorists, Sure. Like, it's a game of force, bro. Anos antes desse golpe, Liliuokalani tinha composto a música Aloha Oi, a mesma que Nani canta pra Lilo quando elas pensam que vão ser separadas. Apesar de Aloha Oi ter sido feita na simples intenção de ser uma canção sobre despedida, depois do golpe de 1893, a música da última rainha do Havaí ganhou um significado completamente novo. A canção passou a ser vista como um símbolo de resistência cultural havaiana, por sua temática se encaixar perfeitamente com uma rainha se despedindo de sua nação que perdeu a autonomia, mas que ainda há uma esperança de retorno. One fond embrace, until we meet again. Mesmo depois dos americanos terem tomado o governo, proibido a língua havaiana de ser ensinada nas escolas e tentado reprimir tudo que o rei Kalakaua tinha restaurado, eles não tiveram sucesso dessa vez. Os últimos monarcas do Havaí viraram figuras inspiradoras, e mesmo nos piores momentos, sua cultura não foi extinta. O povo havaiano conseguiu resistir por anos até reconquistarem alguns de seus direitos no final dos anos 90. Por isso é tão importante o cuidado que Chris Sanders e Dean DeBlois tiveram ao retratar essa cultura, principalmente como a música e a hula são apresentadas. A hula, no contexto havaiano, não é só uma performance, é uma forma de expressão espiritual e histórica, um meio de preservar e transmitir memórias, sentimentos e tradições que sobreviveram à colonização. It has been passed down from generation to generation. It is the dance of the heart, and therefore the heartbeat of our people. It's a living record of things that have happened. Historical perspective. O fato de terem chamado nativos havaianos para comporem e performar as músicas e danças reforçam que eles não apenas evitaram o exotismo superficial que costuma marcar representações culturais na mídia ocidental, como também contribuíram para dar visibilidade e dignidade a uma cultura que por muito tempo foi silenciada. To be honest, hula is something that you don't see treated with a lot of respect sometimes in Hollywood movies. So we made it our mission from the very beginning to make sure that we were not only respectful, but that respectfulness was shown by being completely accurate
with our movements, with the timing and everything. So the only way we could do that is going to a hula master, going to a hula school, a halau. We were very fortunate to find Mark Keli'i Ho'omalu. We took an entire camera crew to Mark's halau and filmed hula for an entire day. We talked about having the animators reference that. I think it's important to note that rotoscope, which is actually taking those images and actually like tracing over them, nothing was rotoscoped. It was all interpretation by looking at the film and just drawing it flat out. We had a long talk with the animators and we let them know that you watch that video very, very carefully and anything you see, you put on paper. Essa valorização da identidade havaiana dialoga diretamente com a história de resistência do povo local. O rei Kalakaua e a rainha Liliuokalani foram símbolos de resistência muito importante contra o imperialismo americano no Havaí. Eles lutaram pelo seu povo e a cultura até o dia em que morreram, mesmo depois de perderem o poder. Então, quando a música no início de Lilo e Stitch homenageia essas duas figuras, não é só uma homenagem e uma celebração da cultura. Isso também é uma mensagem contra a colonização feita pelos Estados Unidos. O orgulho da cultura havaiana significa resistência contra a colonização, porque isso fez parte da história deles e eles ainda enfrentam diversos problemas por causa disso. E quando Aloha Oi é usado no contexto de despedida de uma família havaiana que será separada por um agente do governo americano, isso também não é uma coincidência, é uma mensagem que o filme quer passar, é um reflexo da história do Havaí. Do you have any family members or friends who have moved to the mainland because it got too expensive out here? Absolutely. So I'm one of 6 kids and I am the only one currently living here in Hawaii. Everybody getting priced out of paradise. My baby sister had to move. Her and her family moved to Las Vegas to survive. I think almost 50% of Hawaiians don't live in Hawaii, which is so unfortunate, and it's only going to get worse. O povo havaiano conseguiu recuperar muita coisa, mas não sua independência. O Havaí continua e provavelmente continuará sendo um estado americano. O Havaí ainda é explorado pelos Estados Unidos e o povo local simplesmente precisa aguentar as sequelas da qual eles não têm culpa nenhuma. Tudo isso é naturalmente representado na animação Lilo e Stitch. O tema principal da família, o significado da Ohana, faz parte de tudo que eu disse. O Havaí conseguiu preservar tudo o que ele significa por meio da união e resistência do povo. Isso não é nada mais, nada menos que o significado de uma família. E não se esqueça, no Havaí, todos se chamam de primos. Não é por sermos todos parentes, mas sim porque somos uma grande Ohana, uma família feliz. Tudo isso adiciona camadas muito interessantes e bonitas a essa obra. Mas, pois é, teve um sucessor desse filme que não respeitou nem um pouco todo esse tema do filme original. Eu assisti todos os filmes de Lilo e Stitch há pouco tempo atrás, e também vi um pouco da série animada. E uma coisa que eu garanto é que mesmo os derivados que têm seu tom crítico diminuído ou quase inexistente, nenhuma dessas obras de Lilo e Stitch deixa pra trás a mensagem de que Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar. Exceto aquele anime, mas esse a gente ignora. Mas aí chega o live action, que não apenas apaga qualquer resquício de subtexto anticolonialista, como também destrói completamente a família e o significado dela no filme original. A música do começo do filme, que eu falei que tem todo um significado em homenagem aos últimos monarcas da Havaí e a cultura havaiana, adivinha o que aconteceu com ela no live action? Mudaram completamente a letra. Não é mais homenagem pra ninguém e não tem nenhum significado profundo. Virou só uma musiquinha bonitinha lavada da Disney. A Lilo nem sequer tira foto de turistas no live action. A única coisa que sobrou desse subtexto foi o cara do sorvete. Mas nessa versão ele não é americano, ele é nativo havaiano. Então na realidade não sobrou nada. E ok, dá pra argumentar que isso não muda nada, já que quase ninguém sabe do verdadeiro significado da música ou do personagem, mas não é só isso que importa. Esse tipo de mudança, que chega a parecer censura, dá uma clara ideia de qual é a intenção da Disney: fazer uma versão totalmente lavada do filme original, limpando tudo que não agrada os planos comicamente malignos daquele rato americano desgraçado.
Tenta adivinhar se eu tô falando do Mickey ou do Trump. A animação Lilo e Stitch foi muito amada pelos havaianos, justamente pela representação bem feita de sua cultura, a homenagem de figuras importantes e o retrato dos problemas enfrentados pelos nativos em consequência da colonização. Não é à toa que dessa vez os havaianos não curtiram muito e os fãs de carteirinha do filme original também não se sentiram agradados. E não me entendam errado, o problema não é mudar algumas coisas no live action. Na verdade, eu sou a favor das mudanças. Eu acho que se um live action for feito, ele pelo menos precisa justificar a própria existência com mudanças o suficiente para adicionar algo a mais e se tornar uma versão que também entrega a sua própria originalidade. Eu acho que o live action de Cinderela da Disney é um bom exemplo disso. Mas acontece que esse Lilo e Stitch fazem mudanças que diminuem e desrespeitam muito o filme original. Elas não adicionam, são mudanças porcas, preguiçosas e desnecessárias. Mas sabe o que não é porco, preguiçoso e desnecessário? Você dá um like no vídeo e se inscrever no canal para ajudar. Esse vídeo deu muito trabalho, fazer o roteiro e eu nem editei ainda. E sou eu que edito, eu que vou morrer, eu que vou ficar sem dormir por 2 semanas. Me ajuda aí, por favor, se você tá gostando. E muito obrigado aos membros do canal que me ajudam apoiando com uma quantia de R$2, que eu ainda não consigo entregar nada de volta pra vocês e me desculpa por isso. Mas obrigado Yuna, Pietro, Vitor, Davibão, Story Games e Arthur de Abreu por serem membros do canal e me apoiarem. Voltando pro vídeo. Vou dar mais exemplos de mudanças horríveis no live action de Lilo e Stitch. Começando do menos pior pro pior. O David é o mais inofensivo. Não tem nada de muito errado com ele em si, só que ele não tem metade do carisma e presença da animação. Além de que ele depende muito da Nani pra funcionar, e o relacionamento deles nesse filme mal existe. Porra! O Plickly enfrenta um problema semelhante. Não é horrível, mas também não tem metade do carisma e personalidade que deveria. Porque ele é um personagem que depende muito, mas muito mesmo do Jumba. São personagens que precisam estar juntos para serem completos. E não é o que acontece. Não mesmo. E ele também não arrasa com visuais drag. É decepcionante. You have no eye for fashion. Agora já entramos nos mais delicados. Cobra Bubbles. Ele ficou simplesmente horrível, horrível, horroroso. Não dá nem pra falar que é o mesmo personagem. Na animação, ele não é um personagem tão transparente, mas você consegue sentir a bondade dele. Em certo ponto, você entende que ele é duro não por ser maldoso, mas porque ele realmente se importa com seu trabalho como agente social. O próprio fato do Cobra Bubbles ser um ex-agente da CIA, e em vez de se aposentar definitivamente ou continuar naquela carreira considerada grandiosa, ele decidiu seguir trabalhando como um agente social. Só isso já diz bastante sobre o personagem. Ele literalmente já salvou o mundo uma vez na CIA, mas agora o que importa pra ele é garantir apoio e estabilidade a famílias ou indivíduos em situação de vulnerabilidade. Dá pra ver que ele se importa de verdade com as meninas. Ele deu muitas chances pra Nani provar que conseguia cuidar da Lilo. De certa forma, ele entende o que é passar por dificuldades num ambiente que te oprime constantemente. Ele é um cara negro, e a vida de um negro nos Estados Unidos, principalmente na época que ele cresceu, não era exatamente fácil. Mesmo quando ele decidiu que o melhor para as duas era serem separadas, ele conseguiu enxergar como ele estava errado. Pois apesar de tudo, ele viu uma criaturinha alienígena mudar seu comportamento aniquilador por causa da união de duas irmãs que estavam tentando de tudo para se manterem firmes e não abandonar ninguém, nem nos piores momentos de caos emocional, financeiro ou destrutivo. Ele viu o David, que não tinha obrigação nenhuma, mas estava tentando de tudo para ajudar. E viu até mesmo Jumba e Plickly fazendo parte dessa união. Tudo isso sendo consequência daquela criaturinha azul. E no fim, é o Cobra Bubbles quem salvou o Stitch de ser levado embora. Sabe tão bem como eu que nossas leis são absolutas. Lilo, não comprou aquela coisinha no canil? Moça! Há 3 dias comprei Stitch no canil municipal. Paguei $2 na compra. Tá aqui, pode ver, sou dona. Se você levar, é roubo.
Alienígenas têm tudo a ver com leis. Ele entendeu que todos eles precisavam uns dos outros. O nome do Stitch não é esse à toa. Ele costurou todos eles em uma família. O Cobra Bubbles entendeu o verdadeiro significado de Ohana, e ele acabou virando parte dessa família por tudo que passaram juntos. É muito fofo ver essa evolução e a junção de todo mundo nessa grande família não tradicional. Mas adivinha só o que o live action fez. Ele virou só um agente federal genérico meio pateta que literalmente tá cagando pras meninas. Faz parte da construção do personagem ele ser um ex-federal que virou agente social. Ele não tem isso aqui. É como se ele tivesse perdido o coração. Nesse filme ele só quer capturar o Stitch, e esse é o trabalho dele aqui. Mas no final ainda tentam forçar que ele faz parte da família sim, sendo que em nenhum momento do resto do filme ele deu um indício de ter uma única faísca de empatia no coração. Código 51, repito, código 51. Mandem uma equipe de extração agora. Tem alguém atrás daquilo. Assim que tiver chance, eu vou levar ele. Isso foi tão bem feito que me deu vontade de me matar. O papel de agente social no filme foi dado para uma personagem pequena. E ela é interpretada pela atriz de voz da Nani do filme original, Tia Carreira. É um nível de desrespeito muito grande chamar a atriz para fazer um papel minúsculo que rouba uma parte muito importante do personagem Cobra Bubbles. Essas são mudanças desnecessárias e ridículas. E eles ainda vão dizer que isso é algum tipo de homenagem à atriz e o legado da Nani, sendo que nesse filme eles destruíram a Nani. Eu quero pedir 10 segundos de silêncio pela tragédia que fizeram com a Nani. Essa Nani simplesmente não é a Nani. Falta muito amor, falta muita dedicação. O roteiro destroçou ela, e a atuação também não ajuda, com todo respeito. E quando eu falo que destroçou, não é nem só figuradamente, porque eles meio que realmente dividiram a Nani em dois personagens, e deu a parte protetora e amável dela pra avó do David, uma personagem original desse filme. E é até legal a ideia de explorar mais o David e suas relações, mas o filme nem sequer faz isso. O David não ganha mais espaço, e essa personagem só serve pra cobrir o rombo que fizeram com a Nani. Mas não adianta nada. Não é assim que se arruma as coisas. Primeiramente, você não precisa destruir algo pra consertar ela. Essa Nani não passa a energia de ser desastrosa por ser sobrecarregada. Ela passa a energia de ser desastrosa por ser sem noção. Tem uma parte desse filme que a Nani tenta dar um choque de realidade na Lilo, esquecendo que ela é apenas uma criança de 6 anos. Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten. Why are you trying to go against what Mama and Papa said? Because we were left behind. Look, I know all that stuff sounds so nice. It sounds really nice to me too, but that is not reality. This is reality. I need you to start living in it with me. E ainda é uma tentativa horrorosa que desrespeita os próprios pais que morreram num acidente e não tem culpa de nada. Isso tá completamente fora da personagem. Eu sei que em uma realidade hipotética, alguém com a idade da Nani e toda essa responsabilidade poderia sucumbir de muitas formas. Mas ninguém é igual. Humanos não têm comportamentos uniformes. E faz parte da personagem original conseguir ter noção do que está lidando, mesmo sendo sufocada por todas as dificuldades. Ela não é perfeita, mas ela compreende as coisas. A Nani sabe que a Lilo é uma criança apesar de tudo. Ela nunca diria uma coisa dessas. Mas não importa o quanto a gente venha brigar, ainda somos Ohana. E nós amamos nossa Ohana exatamente do jeito que ela é. Ela tem maturidade para entender que isso não é culpa de ninguém e que todos os problemas que a Lilo causa são consequências de tentativas de lidar com o luto. Por mais nervosa que ela fique, ela nunca tenta dar uma lacrada gratuita numa criança de 6 anos. A Nani do live action não é tão atenciosa com a Lilo e tiraram uma das partes mais importantes. A adoção do Stitch no filme original foi uma iniciativa da Nani que ouviu e sabia que sua irmã estava precisando de um amiguinho. No live action, a Nani não tem nenhum envolvimento nisso. Ela nem estava presente no momento. Em vez dela, colocaram a fragmentação dela, a avó do David. Tipo, sério.
não é possível que esse filme existe. O sonho da Nani no filme, por algum motivo, é ser bióloga marinha. Algo que nunca foi citado pela personagem em nenhuma animação ou material expandido. O que é deixado bem claro na animação original é que a Nani queria ser surfista profissional ou pelo menos trabalhar com algo relacionado ao surf, já que ela tem diversos troféus e medalhas do esporte. Mas calma, não vamos ser tão chato também, né? Não tem problema adicionar algo novo, novidade sempre é bem-vinda. E a escolha da biologia marinha é interessante, já que o Havaí tem um dos melhores campos de pesquisa da área no mundo inteiro. Isso sem dúvidas é algo sobre a Nani que poderia ser muito bem explorado no live action. Além de mostrar o quanto os havaianos são renomados nesse campo científico, não é mesmo? Não! É inacreditável. É ridiculamente maléfico. Os caras transformaram esse filme anticolonialista em uma ferramenta de colonização, velho. Puta que pariu. É tão extravagante que chega a ser cômico. Tipo, foda-se que o Havaí tem uns programas foda de biologia marinha. Eles ficaram destacando desde o começo do filme que a Nani precisa ir estudar na Califórnia se ela quiser alcançar esse bendito sonho. Ela precisa deixar a irmã no Havaí e ir pros Estados Unidos pra tudo dar certo. That school is the best school in the whole world for that bionic magnet. There's a way that the state will pay for all of this, but it means that you have to officially relinquish guardianship of Lilo. No. Wait. Porra, eu consigo imaginar a Disney com o ioiô igual o Hypno de Pokémon falando: povos nativos havaianos, saiam de suas terras, abandonem suas famílias e venham para a América, o melhor país do mundo. Essa é a única forma de vocês realizarem os seus sonhos. E é muito engraçado, porque a Nani do live action também ama surf. E ela chega até a dar aula de surf no filme. Por qual motivo no universo ela não podia continuar fazendo isso e ganhar uma grana nessa área que ela gosta e continuar perto da irmã? Ainda mais porque tem muitas pessoas pra ajudar ela financeiramente no final. Mas é mesmo, eu esqueci. The American Dream é a única maneira. Não tem nenhuma outra saída. E se alguém vier comentar que isso é mais realista, não comente. Nem o próprio filme tem coragem de assumir tal mudança. Ela não causa nenhum impacto narrativo. No final, ela tem uma portal gun. O fato dessa mudança no final não mudar o resultado só reforça o fato de que fizeram isso unicamente para fazer propaganda extravagante do sonho americano. É muito ridículo. E óbvio, né? Também serve pra estragar a mensagem do Han. Criar uma necessidade que não existe pra tirar o papel de figura materna da Nani simplesmente mata o conceito de família unida. Mata a personagem. Ela é uma personagem capaz de desistir dos próprios sonhos se for pra cuidar da Lilo. E ainda assim, nunca seria tarde demais pra Nani conseguir fazer o que ela quiser na vida. Ela tem menos de 20 anos e ainda tem uma vida inteira pra cumprir o que ela quiser. Mas naquele momento, no final do filme original, o final feliz da Nani foi permanecer cuidando de Lilo enquanto tinha todo o suporte para isso. Ela consegue uma família completa. Isso era tudo que ela precisava e conseguiu. Vamos fazer a contagem dessa família na versão do live action? Lilo, ok. Stitch, ok. Nani tá dividida em duas, mas tá ali, né? O David tá existindo. O Cobra Bubbles tá ali por forçação de roteiro. O Plickly... Cadê o Jumba? They got him. What does that mean? I liked him too. What do you mean they got him? Não sei nem o que dizer. Foi um massacre. No live action, o Jumba é o vilão do filme. O Gantu simplesmente não existe. E eu sei que o Jumba tem um papel de antagonista no filme original até certo ponto. Mas tá longe de ser esse surtado agressivo que sente desprezo por humanos do live action. Na animação original, ele é um cientista maluco que quer conquistar o mundo. Mas não é aquele conquistar o mundo no sentido maléfico da coisa, e sim no sentido maluco da coisa. Da mesma forma que o Dr. Doofenshmirtz quer conquistar a área dos 3 estados. A gente sabe que ele não é mal de verdade, ele só é pirado da cabeça. Pra vocês terem noção, nem na primeira versão de Lilo e Stitch, em que o Jumba era literalmente um caçador de recompensas mandado pra matar o Stitch, nem nessa versão ele era retratado dessa forma. Ele literalmente ajuda a Lilo a ficar com o Stitch no final, porque a empatia sempre fez parte do personagem. Ainda no primeiro ato da animação, já temos uma cena do Jumba questionando e lamentando o propósito da sua criação. O 626 foi criado como arma, mas agora ele não tem nada para destruir. É que eu nunca dei a ele um propósito nobre. Como deve ser não ter nada, nem mesmo lembranças para recordar no meio da noite.
Quando o Stitch encontra seu verdadeiro propósito no significado de Ohana, isso fascina o Jumba e o inspira a ajudar, o que acaba fazendo ele também virar parte dessa família. Isso é muito lindo e muito importante de várias maneiras. Create the most destructive, unstoppable monster the universe had ever seen. And I know it sounds bad, but my experiment didn't work. You found a family. Ohana! Then Stitch not monster? No, my little one, I have created hundreds of experiments, but you are my greatest success. I'm very proud of you. E a relação dele com Plickly é uma grande parte de tudo isso, porque a interação deles é importante para criar cada vez mais empatia e noção no Jumba. No live action não tem nada disso. O Jumba nunca muda e ele trata o Plickly que nem lixo do início ao fim. E essa mudança drástica também se trata de um apagamento queer, pois caso não tenha sido claro o suficiente, Jumba e Plickly são um casal. Óbvio que nunca foram totalmente explícitos sobre eles serem oficialmente um casal, mas não dá pra negar. Jumba! Plickly! Eu senti tanta saudade! Não tem saudade da tia Plickly? Eu estou de peruca! Mesmo que muitas vezes o relacionamento amoroso deles seja feito de tom cômico, existe um fundo de verdade, pois é um tema que se repete de novo e de novo e de novo. Os personagens sempre se apresentam como um casal para outras pessoas. E o fato do co-criador de Lilo e Stitch, Dean DeBlois, ser um homem gay, e o ator de voz escolhido pro Jumba na animação também ser um homem gay, definitivamente não são coincidências. Essa não foi a única vez que Dean DeBlois fez um personagem queer em sua obra. O Bocão de Como Treinar Seu Dragão é canonicamente gay. Eu pedi tantas vezes para acabarem com as lutas, para acharem outra solução, mas algum de vocês me ouviu? É por isso que eu nunca casei. Por isso e por outra coisinha. The implication would be that he is, yeah. Potentially Gobbet is gay, which is great. I think he'd have a lovely gay dragon as well. E se você é um desses que acredita que a Disney é woke, ela não é. Acorda, cara! Acorda, gente! Ela apenas fica do lado que dá mais dinheiro dependendo da inclinação do governo e da população americana. Eles não têm coragem de deixarem dizer que Plickly e Jumba, que nem sequer são humanos, têm um relacionamento amoroso. Eles não arriscam nem um pouco com personagens estabelecidos. Só se for figurante que aparece por 2 segundos. Aí eles saem por aí falando que são super apoiadores da causa. É mentira! Quando o Jumba é jogado pra bosta nesse filme, isso automaticamente mata parte do tema de Ohana. Plickly sozinho não é um personagem completo. O relacionamento dos dois faz parte do tema de união e principalmente de aceitação, já que podem ser interpretados como um casal gay ou um casal de um hétero com uma mulher trans. Há várias interpretações de identidade de gênero. E isso é tratado com super naturalidade dentro da obra. Nani, devo dizer que você tem uma família bem diversificada. Sinto que você entende o que é hospitalidade e alô. Se por algum motivo eles realmente não tinham os recursos suficientes para trazer o Gantu à vida no live action, tudo bem, mas com certeza tinha outras maneiras de contornar a falta desse vilão no final do filme. Porque transformar um dos integrantes dessa família peculiar nesse vilão impiedoso é com certeza uma das decisões mais estúpidas que poderiam ter tomado. Gantu was one of those things that, you know, it just didn't work so well in live action, and also I do stand by the decision. It was fun to have this character of Jumba, who is sort of this father who created Stitch, to then be the thing that becomes sort of the antagonist. Yeah. No, God! Se essa realmente foi a única alternativa que acharam pra fazer o filme funcionar, é uma prova de que esse filme nunca deveria ter sido feito, porque não funcionou. E primeiramente nem seria pros cinemas, tá? Eles queriam fazer esse filme direto pro streaming, com um orçamento de 2 coxinhas. Pra vocês verem o tanto de carinho que eles sentem por esse filme, né? Mas alguém na mesa de reunião deve ter lembrado quanto o Stitch é rentável. E pra falar que não dei nenhum elogio ao filme, a Lilo e o Stitch mantêm o coração e o carisma do filme original. Mesmo que em peso dramático ainda falte muito. Já que qualquer parte dramática como a identificação do Stitch com um patinho feio nem existe nesse filme. Mas isso é culpa do roteiro, não dos atores. Eles mantêm a essência dos personagens e ainda bem, né? Eles são o título do filme, não sei nem escrever o nível de incompetência que seria errar nesses personagens. A atriz da Lilo, Maya, que é a Aloha, se encaixou perfeitamente na personagem, e ela carrega facilmente o filme nas costas. Minha única alegria vendo esse filme foi ela e o Stitch interagindo.
Muitos tratam a animação como se fosse a mídia limitada que constantemente precisa ser transformada em live action, mas em muitos aspectos os filmes reais que são limitados diante da animação. Na animação, você consegue cortar gastos sem ter que sacrificar grande parte da qualidade da obra no todo. Uma coisa que eles fizeram para cortar gastos foi fazer esses cenários em aquarela, que ficou muito bonito, combinou muito com a estética, não é algo que prejudicou a obra. Mas em um live action como esse, a única forma de cortar gastos é cortando o máximo de personagens de CGI, porque eles sempre são obrigados a alcançar um nível de realismo que demanda muitos recursos. Se não tem recursos, perde alguns personagens, e nesse caso acabou prejudicando muito a história. Eu já não acho que seja respeitoso fazer uma releitura de um filme que nem sequer envelheceu, mas se forem fazer, tem que ter pelo menos um pingo de integridade, né? Não chamaram ninguém da equipe de direção e roteiro do filme original, nem consideraram. I actually wasn't asked to be involved at all. I'm curious to know what they did, if they were able to preserve the heart and soul of it. O único que tava ali era o Chris Sanders, porque ele faz a voz do Stitch, mas ele não teve nenhum poder criativo. Até me pergunto como ele viu aquilo sendo feito com a obra dele e não sentiu vontade de cometer um ato terrorista. Como Treinar o Seu Dragão, o live action, é um exemplo de uma releitura que, apesar de também ser super desnecessário e não ter o fator originalidade, eles respeitam a integridade da obra. Respeitaram os atores de voz da animação e seus personagens. Chamaram o Dean DeBlois para ser diretor de novo e os roteiristas se manteram. That's the key difference between these two, is that this is the first time a studio has asked the original filmmaker to come back and make the live action version. And so, for better or worse, How to Train Your Dragon is kind of a first in that way. I hope that people appreciate that there is a continuity of love for the characters in the story that gets carried forward, as opposed to someone else coming in that doesn't have that history. Inclusive o Dean DeBlois também é contra live actions. Ele só aceitou dirigir esse pelo seguinte motivo. I continue to not be a fan of live action remakes. They don't have the benefit of the years of iteration that went into making those animation classics. Too often they feel like they are lesser versions. I'd seen enough live action remakes to know that that's the common problem, that they lose a sense of what made them special. I don't want to see somebody else's version of this because it's important to me to keep the heart and keep the soul and the sense of these characters in this world. Lilo e Stitch não se esforçou nem um pouco para mostrar que tem alma. Na verdade, eles se esforçaram muito para mostrar que não tem alma. O filme de 2002 teve que basear seu marketing em crossovers com outros clássicos da Disney, pois estavam no meio de uma era de transição onde animações 3D eram o ápice do cinema e as animações 2D estavam ficando completamente para trás. Eles não tinham mais recursos para um marketing grandioso, então tiveram que se escorar em outros clássicos da Disney. Mas perceba que mesmo com essa manobra de certo desespero, isso ainda não sai do tema do próprio filme, já que Lilo e Stitch foi pensado para ser um clássico Disney. Infelizmente, esse marketing do filme original foi perfeito para Disney do presente replicar de uma forma 1000 vezes mais capitalizada e demoníaca, saindo completamente dos limites da Disney Animation e mostrando para todo mundo o mega monopólio que eles são. Até hoje, a coisa mais diabólica que eu já vi no contexto de cinema super capitalizado foi esse pôster de Thunderbolts sendo transformado num pôster de Lilo e Stitch. Se esse mega monopólio não te entristece pelo fato de que eles nem precisam se esforçar para fazer dinheiro, eu não sei o que vai te entristecer. Porque a cada empresa que a Disney compra, são cada vez mais obras que vão perdendo sua alma, suas críticas, seus tons políticos e a criatividade é cada vez mais limitada. A Disney gosta de ter diretores em coleiras para ter o mínimo de autenticidade, tornar tudo um produto uniforme disneyficado. E isso é simplesmente deprimente. A indústria hollywoodiana tá sucumbindo, mas eles vão continuar se enchendo de grana, porque o público já foi doutrinado o suficiente para ser um ciclo infinito. Só espero que você que esteja vendo esse vídeo tenha noção de que a arte está sendo corrompida pelo dinheiro cada vez mais. Para Lilo e Stitch, eu dou nota 11. E para Lilo e Stitch 2025, eu dou nota -7. Ninguém tem mais ideias originais. Nem Hollywood sabe bem mais o que faz. Rebuta, renova, regrava, refaz e reaproveita. Reusa e abusa, assiste se quiser ganhar é só reciclar. Que você vai faturar, repita, reinstale, requente, reinvente. Não precisa se frustrar, pode só regurgitar. Pois pra audiência garantir, lá do lixo irá surgir